Fala galera, mais um episódio do Saúde Extrema, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para falar de saúde, qualidade de vida, bem-estar, tratamento espiritual, tratamento da sua mente, tratamento do seu corpo. E hoje eu não podia deixar de falar com esse camarada aqui que vai trazer um aprendizado enorme para a gente. Não acredito em todos os sentidos aí, principalmente em saúde, mas eu tenho certeza. Eu já tinha a receita perfeita já da saúde, pô. Sonho de valsa e óleo. Poxa. Mas ele, cara, é um camarada que quer, experimenta algumas coisas, é investigativo, especulativo. E eu creio que você, Pedro, te agradecer em primeiro lugar aí por você ter aceitado esse convite, cara. É muito bom tá com você e trocar experiência. Eu falo que esse podcast nada mais é do que um testemunho nosso de vida para que as pessoas possam testarem suas vidas e se der certo, amém. Show. Se não der certo, bem, prossigam a vida deles. O intuito é único e exclusivamente agregar. Eu quero agradecer também ao Hotel Bela Vista, que sempre nos cede esse espaço aqui. É Chique. O hotel mais charmoso de Volta Redonda, com a melhor vista. É uma vista interessante daqui da cidade, para quem quiser se hospedar, para quem quiser conhecer a cidade, vale a pena conferir. E Pedrão, cara, valeu. Se apresenta para a galera aí, a princípio. Quem é você? Eu que tenho que te agradecer, né? O podcast mais famoso de Volta Redonda. Obrigado por vai ser, vai ser. Meu nome é Pedro, eu sou um monte de coisa, dentre elas pastor da igreja para quem não gosta de igreja. Acho que hoje a ideia é a gente conversar um pouco do lado da saúde mental, espiritual, emocional, talvez. Mas, precisa falar pra galera que eu sou fisiculturista, né, cara? Não precisa falar, eles vão perceber. Vão perceber no meu físico. Olhando o seu físico, eu acho que eles já perceberam isso, não precisa nem falar. É bem isso daí. Mas eu fui atleta na minha infância, na minha adolescência, joguei basquete aqui na cidade. Foi muito legal, uma experiência muito boa. Hoje eu tento manter um estilo de vida quase saudável, né? Semi-saudável. Eu preciso trabalhar na minha alimentação, certamente aprender a comer melhor, comer menos carboidrato, inclusive porque dentro da minha casa a gente tem que lidar com açúcar alto, diabetes, né? Então, a gente pode ser a primeira pergunta que eu te faço aí. Eu já estava com essa ideia de fazer essa pergunta. Você comenta comigo sempre que a sua filha já é pré-diabética? O termo pré-diabético é um mito, né? Na verdade, ele é um mito. Eu acho que a maioria das pessoas não tem a obrigação de saber isso, mas quem lida com isso acaba se aprofundando. A diabetes, na verdade, é um nome que foi dado para uma condição física, uma condição de saúde, que é muito abrangente. É igual uma pessoa que chega com um melanoma e uma pessoa com câncer estágio 4 fatal. Os dois são chamados de câncer. Uhum. Mas não é a mesma coisa. Não tem câncerzinho e câncerzão, né? Então, tem. Porque tem câncer que não está mais avançado. Não é maléfico. Assim. Né? E tem câncer que não vai causar nada. Porque o câncer nada mais é do que o envelhecimento e o envenenamento das nossas células. Algumas pessoas têm uma capacidade de recomposição celular melhor do que outras. Então, isso acontece com todo mundo. O câncer sempre existiu. Agora, recentemente, a medicina deu nome para isso. Mas sempre existiu. E a diabetes é a mesma coisa. Porque a gente tem mais de 50 tipos de diabetes. É porque a maioria das pessoas não sabe disso. A gente só classifica em tipo 1 e tipo 2. Mas a gente tem diabetes que a pessoa não produz insulina ou não responde à insulina, ou o pâncreas é insuficiente, ou ela tem uma reação diferente à insulina e à glicose de noite, quando o metabolismo está mais devagar. Eu vejo muito que você posta sobre a dieta cetogênica. Então, são tipos diferentes. Lá em casa, a minha esposa, pelo menos, ela foi diagnosticada com uma diabetes que a gente enquadra num quadro de MOLD. É um nome em inglês, que em português não tem uma tradução. E ela é temperamental. Tem hormônios que ativam, hormônios que desativam, o estresse, cortisol, emocional e por aí vai. Então, nas duas gravidezes, né? Nas duas vezes que a minha esposa ficou grávida, com os meus 2 presentes, ela teve que ser tratada na primeira com metformina, na primeira com insulina e na segunda com metformina somente. Só na gravidez? Só na gravidez. Por quê? Por causa de todos esses hormônios, né? Então, a gente suspeita que a minha primeira filha tenha o mesmo gene. Hoje, graças a Deus e o avanço da tecnologia, a gente tem testes para fazer. A minha filha está para fazer um teste genético que foi o mesmo que a gente fez quando morava fora do Brasil, com a Analine, para a gente descobrir qual é o curso de tratamento que melhor se adapta à minha filha. Se é insulina, né? Se é injeção de insulina artificial, se é
só controle com alimentação, se é medicação com metformina e por aí vai. Hoje, eu acredito que a diabetes é totalmente controlável, eu não acredito que é uma sentença de morte, assim como o câncer também não. Na verdade, todos nós começamos a morrer a partir do momento que a gente nasce. Resta a gente decidir como a gente quer viver esse tempo. Caraca, filosofia agora. Na moral, pode encerrar o podcast. Mas aí já constatou, cara, ela é tipo 2, ela é tipo 1, a insulina dela dá alta todos os dias? Não, como é que é isso? Não, tudo incerto, né? A insulina dela funciona o seguinte, né? A glicose dela, na verdade. Né? Isso. A glicose dela em jejum durante a manhã geralmente está acima do que é tolerável. Então, a glicose acima do medidor de 100, aqui no Brasil a gente usa essas casas decimais, acima de 100, em jejum já é um pouco preocupante. 140 é um alarme, 200 é sinal vermelho. Já fala que é o pré-diabético. É, 200 é sinal vermelho. A dela dá sempre por volta de 135, 140. É bem alta. Então tá bem no risco ali. E aí com isso o que a gente tenta fazer? Passou de 6 horas da tarde, zero de carboidrato, zero de açúcar refinado, então não tem lá em casa, né? Mas carboidrato simples, que dissolve rápido no sangue, a gente tenta não utilizar. E agora a gente está tentando descobrir como a gente faz essa aceleração do metabolismo dela de noite, de repente algum chá, alguma coisa que ela pode tomar, para auxiliar, né? E aí vem todos os estudos das medicinas orientais e por aí vai, em complemento com a medicação ocidental. Porque no Ocidente a gente só medica, a gente não trata, né? No Ocidente a gente trata do sintoma, mas não trata da causa. Então a gente está tentando esse tratamento holístico aí para ver até onde a gente consegue chegar no limite dos recursos que a gente tem. Ela está com quantos anos? Ela está com 9. 9 anos. Vai fazer 10. 1,52 m, jogadora de basquete, puxou atleta, o pai. Já corre 2 km na esteira. Legal. Num passo mais rápido que o meu. Bacana. E não tem hipoglicemia no exercício? Não tem hipoglicemia no exercício, isso é bom, porque a dieta dela, no pós-jejum, né, no de-jejum, depois que ela... Não, de-jejum não é o termo certo, mas enfim, quando ela já está se alimentando, a glicose dela fica num nível aceitável. Porque com o alimento no sangue, em menos de 2 horas, teoricamente, você tem que ficar abaixo de 140. A glicose dela continua a mesma coisa, 135, 140. Então, a gente suspeita que seja molde e não seja o que a gente classifica como tipo 1 ou tipo 2. Entendi. Bacana. Cara, o que acontece? Esse podcast, eu quero ampliar o assunto dele, porque a minha história é a seguinte, eu sempre tratei muito corpo, mas eu não tratava muito a mente, sempre me envolvi em negócios que me balançavam emocionalmente e nada o espiritual. Começando a falar sobre esse tratamento, corpo, mente e espírito, como é que está o seu corpo hoje? Qual nota que você dá para esse tratamento hoje? Aí envolve pra tudo, mim? É para você. 6. Para você. Tô longe do 10. Exercício físico, alimentação. Tô longe do 10, né? A minha rotina, para você ter uma ideia, o ideal é esse, que eu acorde por volta de 6 horas da manhã, esse é o ideal. E aí eu, no cenário ideal, faço aquela minha rotina do milagre da manhã, né? Que a gente faz o nosso journaling, faz a oração, toma um sol, vitamina D, que eu vejo você fazendo muito. E aí até às 7h30, mais ou menos 8 horas, minhas filhas estão na cama. Então a minha produção tem que ser nesse momento. E aí você diz produção de quê? De conteúdo intelectual, né? Eu, no meu caso, como eu sou pastor, então toda semana é um discurso novo, é um TED Talk novo, né, na igreja. Então, produção de conteúdo intelectual tem que acontecer tudo ali. Mas esse é o cenário ideal, quase nunca acontece. As filhas acordam mais cedo, a gente está naquela fase de transição, que dorme um pouquinho a mais um dia, um pouquinho a menos no outro dia. Então a gente tem que se virar. Eu não vivo sem telefone, meu calendário, minha agenda, meu to-do list está tudo aqui. E hoje, terça e quinta, falando de saúde física, toda terça e quinta eu separo 2 horas de atividade física. É o que eu tenho hoje para fazer. Deveria ter mais? Deveria. Mas terça e quinta eu faço toda terça e quinta. A gente vai para o clube e lá eu faço uma bateria de exercício pesada, mas também não é o ideal. Mas eu tenho que fazer aquilo que eu consigo fazer. Você vai ter que remodelar. Então, o que eu faço? Geralmente, quem vai em academia, como você vai em academia, você tem grupos musculares para diferentes dias. Então, eu chego lá, eu faço um pré-aquecimento enquanto a minha filha está correndo na esteira, porque eu preciso acompanhar o exercício dela. Quando ela acaba de correr, eu faço com ela, a gente faz os mesmos exercícios. Então, enquanto ela faz squat, eu faço supino. Então, eu ponho toda a carga que eu posso no supino, faço 2 séries do máximo que eu consigo. Depois eu vou para a máquina do voador, enquanto ela faz um exercício que eu já passei para ela, que é leve, né? Minha filha é leve, não estou prejudicando a estrutura muscular da minha filha. Eu faço o voador.
E aí depois eu passo para o leg press. E ela depois... gosta de fazer? Gosta. Cara, estando comigo, eu acho que filho é o seguinte, estando na presença dos pais, eles gostam de qualquer coisa. Qualquer coisa que botar. Filho não precisa de... Eu falo muito isso. Valorize mais o seu relacionamento do que as experiências. Porque eles vão lembrar mais das noites dormidas na sua cama do que nos dias passados na Disney. É verdade. Então, a gente valoriza muito esse relacionamento. E eu aproveito esse tempo para fazer o quê? Eu faço essa bateria de exercício, né, que tem peito e perna, porque aumenta a testosterona, tudo isso peguei do seu canal, tá? Então, eu não gosto de malhar a perna, mas eu malho porque é um músculo grande, músculo pesado. Quando eu acabo isso, eu vou para a esteira. E agora eu estou na tentativa de correr sprints. Então, o meu objetivo você faz intervalados. Tudo HIIT, né? Então, a minha tentativa é correr 2 km em menos de 10 minutos. Então, acelero, paro. E depois disso eu vou para a piscina. Nado geralmente 500 metros seguidos, porque a água está muito gelada. Então, não estou conseguindo ficar mais tempo na piscina e também não tem tempo hábil para isso. Isso tudo eu faço em 1 hora. Então, faço o exercício, a corrida e a natação em 1 hora. A natação é o tempo de break da minha filha, né? De intervalo. E aí, quando eu acabo a natação, eu saio da piscina, ponho a roupa rápido e vou para a quadra com ela. Daí eu dou um treino para ela de 45 minutos. Então, é um personal coach do basquete. A gente treina os dribles e tal. E ali, enquanto eu estou tomando sol e correndo um pouquinho com ela, talvez 20 calorias queimadas ali, ela está queimando mais 100 dela para baixar a glicose. Bacana. É uma estratégia minha. É necessário para ela também, né? Enquanto ela vai treinando. Isso é terça e quinta. Segunda e quarta eu faço só os músculos pequenos em casa. Eu tenho 2 halteres, né, de 16 quilos cada um. Aí eu faço bíceps, tríceps e ombro. Faço ali e alguns abdominais também, mas assim, no meio da rotina do meu dia, quando dá para fazer. Hoje eu vou fazer por volta de 6 horas da tarde, quando eu voltar para casa. Quanto à alimentação, eu como pouco, muito pouco, né? Então eu acordo, eu não preciso de café da manhã. Você faz jejum? O jejum intermitente que você faz, cara, para mim é o normal, né? Você então já fazia. A Marcela também é assim, eu preciso de mais exigência no meu jejum. Você sempre comeu pouco? Sempre comi pouco. Você nunca teve excesso de peso, né? Nunca tive. Mas eu como muita porcaria, né? O problema é esse. Como pouco, mas porcaria. Agora eu tô pagando preço. Tá aqui, a gordura visceral. Porque né? o metabolismo começou a desacelerar. Você é da minha idade, né? Isso aí, 37. Eu tenho 37. Então eu tô pagando a gordura visceral, tô lutando para acabar com isso daqui. E aí abdominal não acaba com isso aqui, nem a pau, tem que correr muito. E eu já descobri que o exercício que eu tenho que fazer é bicicleta. Mas, cara, na boa, é experiência. Eu acompanho vários médicos, vejo vários estudos. 90% é alimentação, cara. Então, e aí, o que você me disse que eu devo fazer de alimentação? Vou ganhar uma consulta de graça agora, vai? Não, basicamente, cara, essa alimentação, você tirou doce industrializado da vida, já é meio caminho andado. Eu falo para todo mundo. É fácil? Não é, porque a indústria ela tomou conta, né? Tanto a farmacêutica como a alimentícia. Sim. Ela tomou conta da casa de 90% da população mundial. A indústria, a indústria alimentícia estraga você com alimentos que não elevam em nada, não tem densidade nutricional nenhuma, e a farmacêutica chega para nunca mais sair. Sim. Porque ela fica ali naquele tratamento, né? Vamos dizer, eterno. Desregulou a pressão, ela vai ficar ali controlando a sua pressão até você morrer. Basicamente é isso. E aí, tirar alguns alimentos que elevam muito. Cara, eu faço dieta que não eleva a minha glicose. A minha dieta é baseada nisso há quase 4, 5 anos, entendeu? Então, é a dica maior que eu dou. Mas aí tem adequações, né? Tem horários, como você consegue fazer o jejum intermitente. Você fica igual, eu vou dar um exemplo hoje. Meu dia também está apertado hoje. Acordei, fui para a academia às 6 horas da manhã, cheguei em casa às 8 horas, quebrei meu jejum. E aí eu só comi 8 horas da manhã, não comi mais. Eu vou comer só agora, sei lá, vou almoçar às 5, 6 horas da tarde. De boa, tô sem nenhuma fome. Eu, à base de água, eu posso comer a cada 3 dias. Tranquilo. Então, não tem problema para mim. Só que você bem sabe que o corpo vai sentir falta de alguns nutrientes. Não, com certeza. Durante uma semana eu levo. Depois você vai me ver mais devagar. A gente entra no cetogênico devagar, né? E não é bom. Assim. E não é bom. Então, se eu fizer isso, eu vou estar letárgico em 2 semanas, 3 semanas. Depois meu corpo vai limpar. Aí eu vou conseguir fazer 3, 4, 5 dias até. Mas isso não dá para viver assim. Senão você morre de fome. Não dá para viver assim. Mas não é necessariamente para você entrar na cetoadaptação nutricional
que você precisa fazer o jejum, dá para você entrar na alimentação, entendeu? Sim, Quando seu organismo começa a produzir corpos cetônicos, você troca energia, você simplesmente passa a pegar energia dos corpos cetônicos e das suas gorduras e não pega mais os carboidratos que você come e vira açúcar no seu sangue, da glicose. O meu objetivo é começar a pegar a energia das gorduras, que é aí que vai sumir isso aqui. Principalmente da visceral. Mas eu tô num desafio comigo mesmo. Eu quero fazer isso 30 dias seguidos. Você mesmo já confirmou isso para mim uma vez, né? Se você quiser uma dica, é sempre melhor descascar do que desembrulhar. Isso. Então, basicamente. Lá em casa, hoje, tá sem artificial. Não tem biscoito, não tem bis, não tem sonho de valsa. Não tem sonho de valsa na minha casa, é um milagre. Um milagre. E aí, agora, no caminho de volta para casa, vou comprar algumas bananas, embora a banana seja a fruta com mais glicemia que tem, que você falou. Né? Mas E aí você implementa as estratégias, né? Não é simplesmente porque você vai descascar, igual minha mãe, por exemplo. Minha mãe começou a fazer uma transformação. Poxa, Jardel, minha glicose não está baixando. Minha mãe é pré-diabética. O que está acontecendo? Minha mãe para comer uma melancia, come uma inteira. Para comer uma banana, come um cacho. Então, realmente não vai fazer sentido nenhum. Tem que moderar. E tem fruta, determinada fruta, tipo o caqui, por exemplo, que você tem que eliminar. Não dá para comer. Aquela a temoia, aquilo é açúcar puro, cara. É um açúcar ruim? Claro que não. É melhor, mas para quem tem diabetes, do que um açúcar do sonho de valsa, por exemplo. Sim. Mas eu lembro bacana. que uma vez eu ouvi o Will Smith falando que reeducação alimentar não é comportamento com comida, é reeducação de mindset. É mente, basicamente. Então você tem que olhar para um cacho de banana e falar assim, eu não preciso de 3, 4 bananas. 2 dá. Mas sabe quando que você consegue fazer isso? A minha experiência, quando você baixa a açúcar no seu sangue. Porque quando você não baixa, cara, não tem controle de mente que vai fazer você não comer determinada situação. A pessoa tem que ser muito focada. Tem que ser muito forte. Então, eu consegui ter esse controle a partir do momento que eu controlei minha glicemia. A partir do momento que ela era alta, a gente não consegue controlar essa compulsão. E eu sou compulsivo para comer. Então, para mim, realmente... não dá. E você tem esse projeto de transformar essa alimentação em qual prazo? Você tem isso escrito? Eu tenho escrito. Na verdade, eu tenho um ídolo meu, né, que é um cara que eu quero conhecer. Eu perdi a oportunidade de conhecer pessoalmente vários ídolos meus. Né? Eu queria ter apertado a mão do Billy Graham, não consegui, porque ele já faleceu, enfim. Besteiras minhas com os meus heróis. Né? Mas eu tenho um que está vivo e saudável hoje, que chama Craig Groeschel. É também pastor americano? De uma igreja. Pastor de uma igreja. É o barbudão? Não. É um cara que dá inveja que você fala, esse cara ou é pastor ou é fisiculturista, né? E ele toma muito cuidado com a alimentação muito regrada, há muito tempo, mais de décadas, academia todo dia. E ele diz o seguinte, que para exercitar o que eu preciso exercitar de mente e espírito, meu corpo tem que responder. Perfeito. E eu sei bem o que é isso. Perfeita essa colocação. Porque quando a igreja começou a encher e a gente começou a ter um pouquinho mais de influência aqui na cidade, a gente precisou fazer 2 cultos. Eu me lembro que no primeiro mês, que a gente teve 2 cultos, um de manhã e um de noite, que é um exercício interessante, são 2 cultos idênticos, né? A mesma música, a mesma palavra. Eu saí de um ritmo onde a gente tinha... Era uma maratona, né? Cheguei, tem as músicas, pregou, acabou, vira a página, vai almoçar, relaxa. Mas agora não dá para relaxar. Fica naquela tensão domingo ali. Eu não posso comer feijoada, por exemplo. Porque quando dá 4 horas da tarde, meu organismo está pedindo para deitar e eu preciso levantar. Então eu tenho que vigiar a minha alimentação. O meu processo de domingo começa no sábado de manhã. Porque eu preciso me livrar do que está no meu corpo no sábado. E sábado à noite eu não posso pesar, porque eu não posso passar mal domingo. Né? Então isso mexeu muito comigo. Quando eu vi isso na pele no primeiro mês, o culto da manhã era ótimo. O culto da noite era uma bosta. Por quê? Você comia mal depois? Porque eu chegava cansado, sem energia física, porque a minha mente estava aqui, só que o corpo não respondia à mente. Não acompanhava. Entendeu? E eu, assim, eu não estou na minha melhor forma, mas eu não sou obeso, eu não tenho comorbidade, entendeu? Não tem nada. Então, eu percebi assim, o corpo é uma máquina, e se o hardware não estiver respondendo ao software, vai dar bug. É por isso que eu falo dessa tríade, né, cara? Não adianta você querer tratar só um lado da balança, vai pesar, não tem jeito. E pra galera que tá ligada no espiritual, Jardão, não adianta você falar assim, eu vou me dedicar, eu vou ler. Cara, não é desrespeito nenhum, mas pega uma pessoa que tem obesidade comórbida e pede ela para ler 2 horas seguidas. Não consegue. Não consegue, a respiração ofega, começa a suar, começa a ficar inquieto.
A verdade é então essa. O corpo porque precisa o corpo responder. não responde exatamente como deveria ser. Eu gosto de pensar que é o carro desalinhado. Você pode ter uma Ferrari. Cara, fantástico, carraço. Mas se estiver desalinhado, você vai fazer força igualzinho dirigindo Fusca. Porque vai puxar para um lado, você vai tentar manter reto. Então, eu estou tentando ler, mas está puxando para o lado. Eu estou tentando entrar no meu estado emocional bom. Estou tentando entrar no estado de fluidez, né? Vamos falar de meditação, por exemplo. O estado de fluidez, onde as ideias andam mais rápido, onde eu consigo eliminar as distrações. Cara, o carro está puxando para o lado de cá. Você está suando sentado. Não consegue. Você faz mais força do que... Mas você não respondeu. Você falou que queria conhecer o Greg. E aí? Então, esse cara é um ídolo meu. Então, mas você está esperando conhecer ele para iniciar esse troço aí? Na verdade, não. Quando eu disse que ele é um ídolo, eu quero tentar fazer a mesma coisa. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Então, eu coloquei para mim, por exemplo... Mas ele tem algum podcast que fala, alguma coisa? Ele falou em vários episódios, posso te mandar depois também, falou em vários episódios e eu acompanhei. Mas o meu objetivo é basicamente o seguinte, eu quero durante um mês fazer um teste e cortar todo o industrializado e diminuir o açúcar. Só Perfeito. isso. Primeiro mês eu vou medir o resultado. Depois eu vou trocar carne vermelha por peixe e frango 4 dias da semana. Não consigo abandonar a carne vermelha. Não tem aquela gordurinha. Nem aconselho. Nossa. Então eu quero trocar a carne vermelha por salmão e frango 4 dias da semana. Cabe no meu orçamento hoje. Não dá para comer salmão todo dia porque tá caro. Não dá. Né? Então eu quero fazer isso. E aí depois disso eu vou tentar eliminar 4 dias da semana os carboidratos simples. Então, por exemplo, eu não vou cortar o arroz, porque o arroz faz parte da nossa cultura, mas o macarrão eu corto. A batata, quem sabe é melhor a gente comer a batata doce do que uma batata frita. É claro, entendeu? sem dúvida. Então essa é a minha ideia. Então tem um processo de 3 meses aí, agosto, setembro e outubro. Por quê? Outubro é o aniversário da igreja, né, moleque? Então tem que estar no shape, né? Tem que estar no shape. Essa é a ideia. Bacana. Você falou sobre o lance da meditação. Você medita ou não? Medito. Hoje, por causa do meu horário caótico, eu tô falhando nisso daí. Mas eu comecei a prática de meditação talvez 3 anos atrás, com um aplicativo, né, de meditação guiada que chamava Headspace. Aprendi algumas coisas, gostei, assinei durante um ano, fiz alguns programas. E aí depois veio a leitura do Milagre da Manhã, do Clube das 5 da manhã, e aí desenvolvi outras técnicas. Então hoje eu faço meditação intermitente, né? Durante o dia, às vezes eu paro 5 minutos, às vezes eu estou na academia, saio da piscina, por exemplo, e aí a minha esposa olha para mim e fala assim, esse meu marido é doido, mas eu estou sentado, olhando para o morro, sem fazer nada. Qual posição? Durante sentado mesmo na cadeira? Eu acho que a posição, eu tenho 2 interpretações dela. Ou ela é fantasia, ou ela é um nível muito avançado da meditação que eu não cheguei, não entendo ainda, eu então penso assim também. eu prefiro não criticar, né? Mas eu consigo pensar da mesma maneira, deitado e sentado. Mas eu sou muito iniciante em meditação, né? Então a posição do Logos e tal, alguma coisa, pode ser algo que... Logos ou... Lotus. Lotus, pode ser alguma coisa que eu não entendo ainda. Então eu prefiro não criticar. E na sua opinião resolve? Meditação? Pô, se não fosse meditação e tentar limpar meus pensamentos e lembrando que meditação não é esvaziar a mente. Meditação é organizar os pensamentos. Então, agora, enquanto eu estou conversando contigo, porque minha mente é muito ativa, eu tenho vários assuntos aqui na minha cabeça. Eu tenho a produção musical que a gente está fazendo na igreja, eu tenho o aniversário da igreja, eu tenho a conversa de business que eu tive, eu tenho todas as minhas ovelhas que eu tenho que responder que está aqui no meu negócio já, eu tenho meus investimentos que está acontecendo. Está tudo aqui. Eles estão rodando na minha cabeça. Só que eu já consegui colocar os semáforos em ordem e falar, não, agora vocês estão no sinal vermelho. Uma maneira de dar uma desacelerada. Agora eu estou focado aqui, coloquei meu telefone de lado, estou conversando com o Jardel, entendeu? Então, meditação é isso, é organizar os pensamentos igual os sinais e semáforos organizam o trânsito. Show de bola, bacana. E partindo, Pedro, não tem como a gente deixar de falar, em todos os podcasts, as minhas lives, eu dou toda a honra e glória a Jesus, é quem está me direcionando, é quem está estruturando o meu caminho, toda vez que eu saio, a gente procura quando a gente procura se afastar do pecado, a gente sempre volta para o caminho, não é que a gente não vai pecar, né? Somos pecadores e não tem como. Mas esse tratamento espiritual, desde que eu comecei há 2 anos, onde eu entrego o meu primeiro momento do dia para Jesus, já tem um tempinho. Fala um pouquinho para a gente aí, cara, o que você aconselha para uma pessoa, por exemplo, ou que está afastada, ou que não é convertido, qual o primeiro passo que ela tem que tomar? Eu tenho a minha opinião sobre isso, quero saber a sua, para tentar entender, em primeiro lugar, quem é Jesus, em segundo lugar, como é que funciona esse tal tratamento espiritual, que muita gente fala, corpo, mente, espírito. E aí? Uma pergunta complexa, hein?
Até porque as pessoas precisam do primeiro passo. Eu tenho a minha concepção sobre isso, vou tratar para você. Eu falava muito de Jesus sem conhecê-lo. Esse era um fato que a gente já teve várias discussões sobre isso. E eu não sabia quem era Jesus, eu não sabia o que ele era capaz de fazer na nossa vida, eu não sabia que ele era verdadeiro, que a gente podia sentir ele no vento da árvore ali. Agora que eu estou arrepiado, que eu sinto que aqui, ó, que eu sinto que ele está aqui presente, ele está dentro da gente. Eu hoje implementei um negócio lá em casa que é falar de Jesus para minhas filhas. Estou fazendo uma célula quase todo dia lá em casa. E eu paro elas e eu explico da maneira mais simples possível quem é Jesus. Que Jesus ele é presente. Quando a gente quer que ele seja presente. Porque se a gente ficar... Elas estavam muito relutantes nessa pandemia, não estava tendo igreja. Vamos orar? Não. Quer orar? Não. Eu falei, cara, eu preciso criar uma maneira. Aí um amigo me deu esse conselho. Jardel, faz uma célula todo dia na sua casa e conversa um diálogo que elas entendam. Entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente consiga iniciá-las nesse cenário. Só que tem muita gente que está vendo a gente que fica num conflito, que não sabe dar o primeiro passo, que não reconhece realmente Jesus como é que eu vou dizer? Como presente. Por quê? Porque não buscou essa presença ainda. Na sua opinião, o primeiro passo é chegar lá dentro da igreja e, meu irmão, abrir o braço lá, se entregar, ou a pessoa começa uma pesquisa bíblica, porque Bíblia, cara, tem que ter o Espírito Santo agindo para você ter um entendimento. Se a pessoa pegar ali para ler, e olhe lá, é muito difícil. Então fala aí você como pastor já vivido há muito tempo nesse segmento, um passo importante que a pessoa tem que tomar para que ela entenda realmente como é que é todo esse processo de tratamento espiritual. O que é tratamento espiritual, a princípio aí para você? Tá. Tratamento espiritual, vamos responder essa pergunta primeiro para depois voltar. Tratamento espiritual, na minha opinião, é cuidar da causa do problema assim como a gente faz com o físico. Então você chegou no médico, estou com um problema de falta de ar. Por quê? Porque sua veia está entupida, então vou cuidar desse problema. Vamos no problema, não vamos dar remédio só para paliativo. Então qual é o problema da humanidade? O problema da humanidade é o pecado. O que é o pecado? É ir no sentido contrário de Deus. Ah, quem é Deus? Aí que vem a grande questão. Você falou assim, teve uma parte da sua fala que você falou, eu falava de Jesus, mas eu não sabia quem ele era. A minha chave para isso é o seguinte, ninguém vai descobrir quem é Jesus sem aceitar o que Jesus fez. É isso. A gente precisa aceitar essa aceitação de dizer, eu era falho, eu dei mole, eu vacilei, eu pisei na bola, porque todo mundo pisou na bola um dia, e alguém consertou para mim, sem eu pedir. Não é um processo que começa comigo, é um processo que já começou com Jesus lá atrás e eu só reconheço que ele fez por mim. Então você só vai conhecer Jesus, só vai saber quem é Jesus quando a gente aceita o que ele fez. E o que ele fez? Jesus é o fiador. Na sociedade moderna de hoje a gente pode pensar assim, você vai alugar uma casa, geralmente para alugar uma casa você precisa de um fiador. Quem é o fiador? É o cara que vai pagar quando você não pode pagar. E é o cara que vai realmente te testemunhar ali, né? Exatamente. Vai assinar por você, ó. E nisso eu confio. Isso aí. Então, para a galera que está assistindo, para você que está assistindo e de repente tem uma aversão à igreja, porque, eu não gosto de igreja, esse negócio é tudo a mesma coisa, mesma balela, não acredito em Deus, tal. Tá aqui dois caras que foram criados dessa maneira, né? Eu fui criado para ser ateu. O que você precisa entender é que vai chegar uma hora na sua vida, aqui ainda, antes de morrer, estou falando de eternidade, vida depois da morte, não. Aqui, que você vai chegar no limite dos seus recursos e não tem como passar daquela fase. É aí que você aceita aquilo que Jesus fez e fala, minha resposta não é só para aqui, não é só para esse tempo, e quem pagou isso daí foi Jesus, porque nenhuma outra figura na história fez. Quando você entende o que Jesus fez, esse processo de pagar a fiança do seu erro, do seu crime, do seu pecado, é a palavra que a gente usa, você vai começar a entender quem é Jesus. Aí entra a divindade de Jesus, aí entra o Filho de Deus, aí entra um monte de outras coisas que vem também com a educação religiosa, isso é parte, o cara vai é a igreja que ensina isso, hoje não tem outro lugar que ensina, mas não é o primeiro passo, a igreja nunca é o primeiro passo. A igreja, eu gosto de dizer para as pessoas que a igreja ela nasce de dentro do cristão. Tem gente que acha que o cristão nasce dentro da igreja. Não, a igreja nasce de dentro do cristão. Quando tem 1, 2, 3, 4, 5 que fala, cara, olha o que Jesus fez. A gente reconheceu, e agora? Vamos viver uma vida para dar uma moral para essa parada aí, vamos viver uma vida condizente, coerente com isso daqui. Ali nasce uma igreja.
E aí, se tomar os formatos que a gente tem hoje, que não tem nada a ver com o que Jesus quis, amém, beleza, show. Se não tomar, se for um grupo que se reúne em casa, amém, beleza, show. Se for um grupo que resolve andar de moto pelo Brasil para espalhar a mensagem onde eles param, amém, isso é uma igreja também. Cada instituição com as suas particularidades e com seus alvos. É por isso que Deus é Deus, porque ele vai atingir o motoqueiro na estrada, não na igreja. Ele vai atender o caminhoneiro no posto e não na igreja. Ele vai atender o nutricionista e o fisiculturista na competição. É no vestiário que o fisiculturista está passando óleo. Estou falando isso porque a gente tem 3 fisiculturistas lá na igreja. Então, os caras não vêm na igreja todo domingo. Quando eles vêm na igreja porque eles gostam da nossa comunhão. Mas eu preciso estar apto para falar para ele, cara, Jesus está lá no vestiário contigo quando você está passando óleo para fazer sua pose. E desse jeito, quando você ganhar, na hora que te derem a oportunidade, você vai falar, toda honra e glória para Deus. Justamente. Ali é o princípio Esses dias de teve tudo. um vídeo de um fisiculturista que saiu das drogas, não sei se você chegou a ver. E ele deu honra e glória ali, ganhou, não fui eu. Ele realmente, ele me capacitou, é claro, e eu acho muito interessante isso. Por que eu fiz essa pergunta para você também? Porque eu também achava isso, e a maioria das pessoas acham, esse tratamento espiritual fica muito superficial, né? Mas é um processo. É um processo. Na verdade, não é do dia para a noite que você vai conseguir reestruturar uma alimentação. Como você não vai conseguir, eu vou fazer uma meditação, igual um chegado, estou meditando há uma semana, não está dando resultado não. Falei, cara, eu já li estudos que você começa a colher benefícios depois de um ano meditando. Entendeu? Então, mas cada corpo é um corpo, cada cabeça é uma cabeça. Então, é um processo, esse tratamento espiritual, a partir do momento que você vai pegando intimidade com Deus, vai fazendo oração, vai pedindo para o Espírito Santo te aconselhar, não é a palavra, vai pedindo para ele te dar discernimento para entender ali a Bíblia, a palavra, você vai conseguindo fazer esse tratamento e, cara, nada aborrece. Né? Isso aí é igual ser pai, cara. Hoje eu tenho 2 filhas. É um aprendizado eterno. Hoje eu tenho 2 filhas e quando eu não tinha filhos, eu lia livros a respeito para me preparar. É uma coisa. Aí teve filho e viu que é só na prática mesmo. Você vai aprendendo a vida inteira. Isso é ser cristão, entendeu? Maneiro. Não é da noite para o dia, da vida para a morte. É a vida inteira aprendendo. Eu estou aprendendo até hoje. Bacana, bacana. E aí você falou que está querendo fazer esse projeto aí de 30 dias na alimentação, o exercício você já tem feito 2 vezes por semana e tratamento espiritual, você começa o dia também direcionando o seu primeiro horário para Deus? Posso fazer uma confissão agora? Não. Agora o pessoal vai arrebentar. Não pode? Então beleza, corta. Não, pode? Não, eu fiz a pergunta. Ou não? Não. Não. Mas deveria. Eu vou dar um conselho que hoje eu não faço pela hipocrisia da minha falência espiritual. Quando a gente passa muito tempo nessa caminhada, a gente fala assim, já sei o suficiente, tal, papá. Engraçado que semana passada eu me cobrei isso. Eu falei, cara, preciso voltar à minha rotina. Porque muita gente fala assim, a questão não é que ele precisa ser o primeiro, ele tem que ser o centro. Isso é tudo balela. Se você não colocar em primeiro lugar, cara, não vai fluir. Porque o dia a dia corre, você vê. Eu parei para ler Bíblia onde hoje? Parei para orar onde hoje? Eu penso assim também. Então, é uma falha minha. Por trabalhar com isso, a gente se ilude. Porque a gente acha que quando eu sento 3 horas seguidas para ler Bíblia e preparar uma mensagem, que eu estou orando, estou estudando e estou falando com Deus. Não é. Isso é um trabalho. Eu estou preparando um discurso. Agora, quando eu estou na minha devocional, a gente chama de devocional, né? Eu estou na minha devocional, outra você fazia, coisa. Né? Fazia. Por que eu não estou fazendo agora? A gente teve uma carga de trabalho muito grande em casa e hoje a minha esposa acorda trabalhando, que não é saudável, né? Ela tem alunos 7 horas da manhã, porque ela dá aula para alunos que estão na Europa e alunos que estão nos Estados Unidos. Então, o fuso horário, ela trabalha de 7 a meio-dia e meia e de 5 às 8h30, 9 horas da noite. A parte da tarde é que ela tem livre. Então, hoje, a nossa parte devocional, tudo é de tarde. A gente teve que mudar. Eu comecei meio drasticamente falando que não, mas não é que eu não faço. A gente teve que inverter. Porque quando eu acordo, minha esposa está dando aula até 8h30, 9 horas. Tem acordado que horas? Por volta de 6h30, 7 horas. Ainda não consegui voltar para 6, entendeu? Mas por que isso? Porque eu vou dormir meia-noite. Porque as minhas filhas, né, geralmente, pelo menos de segunda a quinta, eu tento fazer tudo que precisa fazer e a minha esposa só coloca na cama, faz a oraçãozinha com elas e tal, coloca na cama. Essa rotina vai acabar 9h30, 10 horas. Eu preciso de 1h30, 2 horas ali para produzir alguma coisa. Então eu volto para o trabalho. E aí vai dormir 11h30, meia-noite, dar uma atenção para a esposa.
Se você acordar todo dia só com 5 horas e pouca de sono, vai dar um déficit. Então, geralmente, segunda a quarta eu consigo manter, quinta-feira arrasta um pouquinho mais, e aí a gente inverteu. Então, quando chega de tarde, por exemplo, você me chamou pra gente gravar o podcast, eu falei, terça e quinta eu não posso, porque terça e quinta na tarde é corpo e espírito. Eu tenho que dar essa prioridade. Então, e aí você faz junto? Junto. De 2 às 5... O tempo que você está ali fazendo a natação? Não. O que eu faço? De 2... Eu tenho 3 horas. Lembra que eu falei para você que eu dedico 2 horas no físico? De 2 às 5, eu tenho exercício, por causa da minha filha. Minha filha voltando para a aula, eu caio 45 minutos disso, que é a aulinha que eu dou para ela de basquete. Então, ali de 2 às 3, 3h15, é exercício físico. Eu acabo tomando um banho. De 3h30 às 5, 1h30, é só leitura, devocional, meditação, oração. Era assim antes das férias dela, 2 semanas atrás, e agora vai voltar. Aí eu pego ela na escola, sigo os compromissos de família e aí trabalho de manhã e de noite, entendeu? Então, hoje, a minha hora devocional é essa hora na tarde. Não é bom, não é o melhor, porque eu tô letárgico por causa do almoço. E o dia já aconteceu praticamente, né, cara? Você Quanto a isso, a minha pessoa não tem problema, porque a minha flexibilidade do meu trabalho me permite, né? Se fosse uma pessoa normal, ela estava no meio do expediente, não ia conseguir fazer. Por isso que eu digo que eu não recomendo isso. Eu também não tenho, assim, eu também consigo controlar a minha hora, mas o dia já aconteceu. O que eu digo é que os problemas já começaram a acontecer. E eu percebi que 5 horas da manhã, meu irmão, não tem problema que me aborreça. É uma paz, uma tranquilidade, um silêncio. Que, cara, só falta ficar rodando lá dentro de casa. E outra coisa, né? Você tem o sol da manhã, as conexões neurais que acontecem de manhã, tudo isso. Então, isso é bom. Eu recomendo que todo mundo faça de manhã. E eu quero voltar para amanhã. Talvez no final do ano eu consiga readaptar minha rotina. Mas hoje eu luto contra a minha natureza, contra o meu físico, pulando na piscina gelada depois da natação para acordar e poder... fazer a parte espiritual, entendeu? Sem dormir, sem ficar... Bacana. Eu dou um conselho aí para quem está assistindo a gente. Existe um aplicativo chamado Glorify. Vou até colocar aí um link dele na bio. Não sei se você conhece. É um aplicativo de devocional, é bem simples. Ele não é tão abrangente, mas, cara, ajuda demais. É o aplicativo que eu uso hoje, já tem um tempo já. Eu ganhei até um brinde deles lá, que tem assinatura, eu ganhei assinatura de graça pela assiduidade. Chique. Eles mandaram para mim porque eu completei lá. Você tá bem de espírito mesmo, então. Mais de um ano, todos os dias fazendo a devocional, e aí eu ganhei o plano grátis dele. Então, pode baixar que vai ajudar. Esse aí é um negócio que eu, pastor de igreja, não consegui fazer há muito tempo, que é todo dia seguido... Entrar no meu aplicativo aqui, eu uso o YouVersion, né? Até sábado e domingo, cara, eu mantive essa rotina aí, foi bem legal. E cada dia é uma nova experiência, cara. Você falou da piscina gelada aí, os banhos gelados, você toma ou não? Não. Toma não? Não sente necessidade? Cara, eu vou fazer uma brincadeira. Eu acho que é uma ofensa à ciência, à tecnologia. Os caras trabalharam tão duro para inventar um chuveiro, aí eu vou tomar banho gelado, pô. Não tem cabimento, né, cara? A Marcela fala, é gostar muito de sofrer. Minha esposa fica brincando, porque até nesse inverno aí eu mantive a meta. Eu falo nem que o banho gelado não precisa nem ser bom pro físico. Não sei. Tem algumas comprovações que melhora a imunidade, que melhora... Cara, mas é tão bom para o nosso empoderamento, para nossa mente. Cara, eu consegui, eu venci. Um frio, esses dias eu tomei um banho gelado, estava 7 graus. Você é doido. E eu entrei debaixo daquela torneira ali e eu saí tão feliz de lá de dentro, porque, cara, vencer uma barreira dessa aí não é para qualquer um. Pô. É na mente. Quando fazia exercício de manhã, saía para correr meus 10 km de manhã e voltava suado, eu entrava na água gelada em qualquer temperatura. Agora, acordar e levantar e entrar debaixo do chuveiro gelado, nem a pau. Pode crer. Eu fico me perguntando, você sabe que eu tenho umas loucuras, né? Pô, se no céu a gente suar e tomar banho, será que ela tem chuveiro quente? Não deve ter não, cara. Deve ser mais natural. Deus não deve gostar dessa tecnologia. Ou então a gente chega e fala, água quente, sei lá, né? Cada doideira que eu tenho. Aqui. Mas é isso. Então você vai começar essa meta aí de 30 dias, tentando transformar um pouco a alimentação. Uma pergunta que eu queria te fazer também, você é um camarada que percebo você atuando em muitos segmentos. Você é um exemplo para mim, cara, de inteligência, de intelectualidade. Mal de exemplo, cara. É um camarada que eu conheci tem pouco tempo, mas realmente percebo que você é bem inteligente.
E quais que são os projetos aí? O que você vê para, em primeiro lugar, você pretende, você é um cara que já morou em outros países, pretende ficar no Brasil ou pretende meter o pé daqui? Eu não pretendo, mas tem coisas que me prendem aqui. Não pretendo, né? Mas a igreja. Aí você vai ficar no Brasil. A igreja. Eu vim para o Brasil para plantar 3 igrejas que sejam autossustentáveis e se transformem em centros de treinamento para outros plantadores. No final da minha vida eu quero olhar para trás e ver que das 3 que eu plantei tem mais umas 50 no mínimo. Você está na primeira? Na primeira, indo para a segunda. Indo para a segunda? É. Já está certo? Talvez mais 2 anos de processo, planejamento e treinamento. Aqui mesmo não? Provavelmente não. Tudo indica que Rio de Janeiro, mas não gosto da ideia também. Mas é aquilo, quando você trabalha com igreja é igual soldado no exército. Soldado, ele quer ir para o melhor campo, mas o cara manda ele para o Cazaquistão, ele tem que ir. Né? Então, eu estou nessa pegada aí. Bacana. E para a gente concluir, cara, eu gosto sempre de pegar referências, porque a gente tenta modelar várias pessoas, a gente tenta modelar vários autores. Eu sei que você é um cara que lê bastante. Quem que você indica que a gente modele hoje no quesito que você acha mais importante dentro dessa tríade, tá? Corpo, mente e espírito. Você falou desse camarada que é um pastor? Craig Groeschel. Craig Groeschel. Eu vou botar Craig Groeschel. Craig. Depois eu te mando. Depois você me manda que eu vou botar o link dele na bio. É americano, né? Uhum. Brasileiro. Quem que é uma referência sua? Eu sei que você já morou lá fora, você segue bastante gente lá de fora, mas você tem algum camarada brasileiro aí que consegue fazer essa tríade? Tipo esse Craig aí. Por exemplo, eu não tenho intimidade com o Craig Groeschel, não conheço pessoalmente, né? Então eu vou falar aqui de algumas pessoas que eu não conheço e nem sei se tem esse viés, né? Mas eu gosto das coisas que eu vejo nas mídias. Eu gosto de olhar e falar, interessante. Por exemplo, eu gosto do Thales Gomes. Acho que é um cara novo, cara da Easy Taxi e tal, e várias outras empresas. Gosto do que ele fala, gosto do conteúdo. Eu acho que ele é um cara que ultrapassa a linha do normal, quando ele fala da gestão 4.0 e essas coisas todas. Já quis muito participar, mas é uma realidade um pouco distante da minha realidade. E eu vejo que por trás de tudo que ele fala, certamente tem uma espiritualidade. Não sei se o cara é crente, se não é, se é evangélico. Thales, se você estiver vendo, quiser trocar uma ideia, estou aí. Gosto do que ele fala, apesar de ser novo. Gosto do Caio Carneiro. Tive em contato brevemente com ele para fazer um podcast para minha temporada, né? Eu tenho um podcast também que só sai no final de cada ano, então é uma temporada que eu faço um intensivão. Gosto do Caio Carneiro. Acho que ele modela tudo isso, saúde física, espiritual. Tem a impressão de que o cara é cristão também, ele mas não fala nada, né? Eu já vi algumas coisas escondidas, assim, né? Mas essa galera, é uma opinião minha, se eles pedem muita oportunidade de falar de Jesus, cara. De repente tem coisa, é a mesma coisa que eu falei sobre a posição do Lotus. Talvez por não entender, eu prefiro não criticar. Eu prefiro chegar sem crítica, perto, né? Mas, se Jesus pediu pra gente fazer o ID, por que não? Eu prefiro chegar perto primeiro antes de tecer meus comentários. Tem gente que eu posso tecer comentário, mas no Brasil eu vejo essa molecada nova, eu gosto. Eu gosto da leitura, mas eu confesso que eu leio muita coisa, pouca coisa de brasileiros, de ícones. Deveria ler mais. Creio que a maioria das pessoas vendo seu podcast deve pensar no Flávio Augusto como um bom ícone e tal. Não conheço. Cara, na boa, acho um ótimo empresário, acho um ótimo influenciador, mas eu não é a minha referência. Então, eu não conheço. Porque o cara não tem não se prepara, não tem um físico legal, não conecta, entendeu? Diferente o tipo do de Thales pessoa e do Caio, dessa conecta com você? Não. Porque, cara, eu acho que, sei lá, intelectualmente talvez, entendeu? Mas, por exemplo, quando eu citei o Thales e o Caio, eu vejo, por exemplo, o Thales praticando jiu-jitsu. Eu gosto de jiu-jitsu. O Caio agora tá fazendo triatlo. Exatamente. Eu quis fazer triatlo, desisti do triatlo quando me falaram o preço da bike. Vamos pro jiu-jitsu mesmo. Pra quem não sabe, eu sou faixa preta em jiu-jitsu. É mesmo? E em mentira também. Agora eu fiquei impressionado aqui. Eu falei, não é possível. Nada. Você sabe que tem um negócio interessante, um conceito assim, para ser minha última fala, né? Eu aprendi isso domingo passado. Antigamente, as artes marciais, elas não tinham várias faixas. Não tinha amarela, verde, azul, roxa, vermelha, marrom e preta. Antigamente era faixa branca e faixa preta. Então o cara demorava 20 anos para passar da branca para preta. Quando as artes marciais chegaram no Ocidente, na Europa principalmente,
eles perceberam que o ocidental ele tem um problema com a espera. Ele quer gratificação instantânea. E aí inventaram esse sistema de faixas. Isso aí é para os fracos, para o frouxo. As faixas, então, elas diminuíram o tempo para você... Não só diminuíram o tempo, como deram uma impressão falsa de progresso. Porque o cara passa da branca para a amarela e fala, eu estou melhor. Não. Para o samurai mesmo, para os orientais raízes, ou é faixa branca ou é faixa preta. Então eu tenho orgulho de dizer que eu sou faixa branca de jiu-jitsu há um tempão já. Ô, gente, valeu, cara. Esse foi mais um episódio de Saúde Extrema. Espero que o nosso testemunho e algumas histórias aí do nosso amigo Pedro da Capela, tá? Ele tem uma igreja para quem não gosta de igreja. Vou deixar também um link aqui, vou deixar o link do podcast dele. Tá no seu canal mesmo, o podcast? Eu tenho um podcast que é Pedro da Capela, pode procurar lá. Já procurei vários nomes criativos, não achei nenhum, então foi assim mesmo. Pedro da Capela. Que é conteúdo... o que estão essas temporadas que você fez? Isso, as entrevistas e tudo. E agora vem a segunda temporada, tem alguns convidados já interessantes. Vai colocar lá também? Isso, começa em setembro. E bacana. O canal da igreja, onde você quiser encontrar esse lance igreja, para quem não gosta de igreja, chama Capela Church. Se você colocar igreja, para quem não gosta de igreja no Google, vai aparecer a gente. É tudo nosso. É mesmo? Aparece? Legal. Então o slogan deu bastante certo. Né? É pica, o slogan é pica. E aí vou deixar também a sua rede social para quem quiser acompanhar, quem quiser entender mais de Jesus Cristo aí, quem quiser escutar as palavras. Tem também o canal da Capela no YouTube, né? Você falou ali. E valeu, cara. Obrigado aí pela disponibilidade sempre. Agora a gente vai descer, vamos ver se a gente toma um cafezinho ali rapidinho, vai ter que ir embora. E ele vai pagar? Posso pagar, com certeza. Vai ser um prazer. Show de bola. Pedrão, valeu. Obrigado, cara. Valeu. Tamo junto. Até mais.